tudo bem com você? Eu espero que sim. Mais uma vez aqui para continuar os nossos temas sobre nutrição, sobre alimentação saudável, sobre suplementação e todos esses temas relacionados com a nutrição humana. Hoje a gente vai falar especificamente de dois temas que eu considero também importantes e eu acho que você vai gostar. Se você gostar, dá um like, deixa comentário, compartilha nas redes sociais. E para quem ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu quero dizer que meu nome é Elias Viana, sou nutricionista clínico há mais de 25 anos, trabalhando em uma das prefeituras municipais desse imenso Brasil. Aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, a gente vem para dar mais um tema sobre assuntos relacionados com a saúde e a nutrição. Basicamente, hoje eu queria falar sobre as gorduras e sobre os carboidratos. Qual deles dois o nosso corpo prefere como fonte de combustível? O nosso corpo, ele é semelhante a uma máquina. Na verdade, é uma máquina. O ser humano, no seu corpo físico, ele é considerado uma máquina. E para que essa máquina funcione adequadamente, como qualquer outra máquina, ela necessita de combustível, de energia. E as fontes da energia no nosso corpo vêm através dos alimentos, especificamente dos alimentos naturais, que são os melhores, e porque nosso corpo está evolutivamente adaptado. Então, hoje, o tema vai ser sobre essas coisas, tá certo? E também gostaria também de falar que o nosso tema sobre composição dos alimentos naturais ainda vai continuar, tá certo? Hoje é porque eu queria fazer uma coisa diferente. Então, o tema sobre composição dos alimentos naturais ainda vai se estender um pouco, porque eu quero também falar sobre as fibras nos alimentos, quais os tipos de fibras, qual a função das fibras, né? Então a gente tem, por exemplo, as fibras solúveis, as fibras insolúveis, como a gente utiliza isso na prática clínica e na prática do dia a dia. O que eu quero aqui é descomplicar o tema nutrição. Então, nossos vídeos não são feitos para profissionais de nutrição, são feitos para leigos, para pessoas que não entendem muito bem a ciência da nutrição. Então, aqui é para descomplicar e não complicar. Por isso, você que está me ouvindo aí, se sentir alguma dificuldade de compreensão em algum termo que eu tenha falado ou que venha a falar, pode perguntar aí nos comentários abaixo do vídeo, tá certo? Que eu respondo a todos. Nós aqui no nosso canal temos poucos inscritos, então é facilmente possível da gente responder a qualquer pergunta que se faça, tá certo? Gostaria muito que o nosso canal atingisse pelo menos os 1000 inscritos. A partir do momento que o nosso canal atingir os 1000 inscritos, a gente vai começar a fazer as lives. Gostaria muito de começar a fazer as lives, mas como são poucos inscritos, eu acho que não compensa muito bem, né? Há quem diga que com as lives a gente aumenta muito o número de inscritos, mas eu gostaria muito que primeiro a gente atingisse os 1000 inscritos, para que a gente pudesse fazer as nossas lives com mais pessoas participando. Então, como eu havia falado, o tema composição dos alimentos naturais vai continuar ainda, sobre o tema sobre a composição dos alimentos naturais em fibras, e também depois das fibras eu quero fazer um sobre os fitonutrientes. Na verdade, os alimentos naturais, eles contêm praticamente tudo. O que diferencia de um alimento para outro, além do aspecto físico ou genético, os alimentos se diferenciam do outro pela quantidade dos nutrientes ali presentes e também da forma química em que esses nutrientes estão lá. É um tema que eu considero bastante importante, porque a partir dele, você conhecendo o alimento, só em olhar para ele você já sabe o que aquele alimento contém, mais ou menos. Em termos de quantidade, você vai fazer uma dieta, quando você vai fazer uma dieta com um especialista, no caso o nutricionista, ele
geralmente ele vai fazer uma dieta toda analisada, né, em termos de quantidade, mas isso é para profissionais, né? Isso a gente consulta tabelas para poder fazer uma dieta balanceada, chamada, né? Então isso não convém aqui porque é um canal feito para pessoas comuns e correntes, como eu e você, né? Apesar de eu ser nutricionista, eu me considero uma pessoa comum e corrente. Então, hoje o tema vai ser basicamente sobre os carboidratos e as gorduras. Qual desses dois nutrientes o nosso corpo prefere como fonte de combustível, de energia? Uma máquina, para ela funcionar, ela necessita de combustível para queimar e fornecer energia, movimento, e todos os processos dentro do nosso corpo só acontece devido à energia. Então, sem energia não há vida, né? Então, é isso mesmo que eu gostaria de expor agora para vocês, tá certo? Eu vou precisar de usar a minha máquina chamada óculos para poder enxergar melhor, né? Geralmente eu faço algumas anotações para não perder o fio da meada. Então, eu escrevo algumas palavras-chave que eu tenho que olhar para poder a gente dar continuidade com mais racionalidade ao vídeo, tá certo? Então, carboidrato ou gordura, qual deles o corpo prefere como fonte de combustível? Uma coisa é o corpo preferir, outra coisa é o corpo queimar de forma mais rápida, tá certo? Então existe uma diferença fundamental nessas duas afirmativas. Qual o corpo prefere e qual o corpo queima mais rápido. Essas coisas a gente vai ver ao longo desse vídeo também, tá certo? Então, existe basicamente 3 nutrientes que fornecem energia ao nosso corpo, excluindo logicamente o álcool, que o álcool também fornece energia. Só que o álcool não é considerado um alimento. Na verdade, o álcool é um tóxico, uma substância venenosa, que muita gente ingere, né, para satisfazer suas necessidades de lazer, entre outras coisas que não vem ao caso aqui no vídeo. Mas estamos falando de nutrientes, de elementos que vêm nos alimentos que podem nos fornecer energia. Então são apenas 3. Quais são eles? Proteínas, gorduras e carboidratos. Então, para a gente responder essa pergunta, qual deles o nosso corpo prefere como fonte de combustível, é importante analisar, em primeiro lugar, qual deles são essenciais, qual deles é essencial. É o carboidrato, é a proteína, é a gordura. Então, inicialmente, você pode descartar os carboidratos. Vou explicar por quê. Por exemplo, as proteínas, elas, em seus aminoácidos constituintes, porque proteínas são feitas por aminoácidos, e a partir desses aminoácidos que a gente considera essencial, a gente pode conseguir fabricar outras proteínas dentro do nosso corpo. Então, nas proteínas, existem os aminoácidos considerados essenciais. Por que essenciais? Porque o nosso corpo não consegue sintetizar essas substâncias a partir de outras. Entendeu? Por isso que a gente necessita ingerir esses aminoácidos que vêm das proteínas através da alimentação. Então, se você não se alimenta de proteínas, logicamente que você não vai adquirir esses aminoácidos considerados essenciais. Essenciais por quê? Porque se a gente não ingerir eles, o nosso corpo vai ficar com deficiência. Porque esses aminoácidos, nosso corpo não consegue fabricar a partir de outras substâncias dentro do nosso corpo. Por isso que eles são considerados essenciais. Então, toda substância essencial, todo nutriente essencial, a gente precisa ingerir através da alimentação para que a gente não venha a adquirir certos tipos de doenças ou patologias ou deficiências dentro do nosso corpo. Então, os alimentos ou nutrientes essenciais são aqueles que a gente necessita ingerir através de uma alimentação saudável. Então, as proteínas são essenciais. Os seus aminoácidos essenciais, né, são
fundamentais para que a gente possa, né, ter saúde. Então, desses três, os únicos essenciais, a gente tem as proteínas e tem também as gorduras, porque existem gorduras que o nosso corpo também não fabrica através de outras substâncias dentro do nosso corpo. Então, existem as gorduras essenciais, como por exemplo o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura essencial, que a gente precisa ingerir através da alimentação. Então, desses 3 nutrientes que fornecem energia, 2 são essenciais e um não é essencial, que é o caso do carboidrato. O carboidrato não é essencial por quê? Porque a gente não necessita de uma fonte alimentar de carboidrato para sobreviver. Tá certo? O carboidrato que a gente necessita, ele pode ser produzido no fígado através de um processo chamado neoglicogênese, que é a fabricação de glicose através de aminoácidos ou de ácidos graxos, que vêm das gorduras. E aí, a partir desses elementos, a gente consegue fabricar a glicose que a gente necessita dentro do nosso próprio corpo. Então, o carboidrato, visto por esse ângulo, ele não é essencial ao nosso corpo. Então, das 3, qual o nosso corpo prefere? O nosso corpo ele vai preferir as gorduras. Por que as gorduras? Porque elas são uma fonte alimentar de energia, de combustível muito condensada. Cada grama de gordura fornece 9 quilocalorias, enquanto das proteínas só fornece 4 quilocalorias por grama. A caloria é a moeda, a unidade energética. A gente, por exemplo, com relação ao dinheiro, a gente fala 10 reais, 20 reais, né? Com relação à caloria, a gente fala 10 calorias, 20 calorias, entendeu? Então, essa é a unidade da energia, a caloria, entendeu? Então, no caso da gordura, 9 calorias por grama. No caso das proteínas, 4 calorias por grama. No caso dos carboidratos, a mesma coisa, 4 calorias por grama. Quer dizer, o que é que vai nos fornecer mais energia? A gordura, né? A gordura. Além disso, ela é essencial para o nosso corpo. Ela não pode faltar nas fontes alimentares. Já o carboidrato pode, porque o nosso corpo consegue fabricar carboidrato, glicose, a partir de outras substâncias que não são carboidratos no fígado. Então, daí a gente vê a importância que é, né, a gordura. Além disso, a gordura ela pode ser armazenada praticamente numa quantidade infinita do nosso corpo, né? Vamos dizer assim, a grosso modo falando, né? Já o carboidrato, a gente consegue armazenar pequenas quantidades de carboidratos, né, na forma de glicogênio, tanto no músculo quanto no fígado. Então, a quantidade de carboidrato dentro do nosso corpo é limitada. Nosso corpo não guarda muito carboidrato, né, na forma de glicogênio, que em outras palavras é glicose. E glicogênio é uma forma de amido animal, né? O amido é formado de glicose, o glicogênio também. Só que o glicogênio é formado de glicose, mas é uma formação que existe apenas em células animais. Nosso corpo guarda glicogênio, não guarda amido, né? O amido ele é digerido no intestino e se transforma em glicose, da mesma forma que o nosso glicogênio formado no fígado e no músculo também se transforma em glicose. A glicose em grande quantidade ela é tóxica, tá certo? Por isso que o nosso corpo queima mais rápido a glicose. Entre duas coisas, aliás, a glicose e o álcool. Qual dos dois o nosso corpo queima mais rápido? Queimar mais rápido não significa que o nosso corpo precisa, né, que prefere, não. O nosso corpo queima mais rápido porque essas substâncias, em grandes quantidades do nosso corpo, são tóxicas, são venenosas. A glicose, em grande quantidade no nosso corpo, que a gente chama de hiperglicemia, quer dizer, muita glicose no sangue, ela é tão tóxica que a gente vê os efeitos claramente no paciente diabético. O paciente diabético desenvolve
problema nos olhos, problema no rim, né? Da falência renal, da insuficiência renal, né? Dá problema até nos olhos, pode dar até cegueira, né? E também pode causar amputação de membros, né? A pessoa tem que cortar uma perna, um pé, por causa que a glicose está elevada. A glicose é tóxica, principalmente dentro da célula, né? E a insulina que o médico aplica, não estou dizendo que é para você parar de tomar insulina, de forma alguma. Tem que continuar o tratamento médico. Mas a insulina que o médico aplica no paciente diabético serve para empurrar a glicose para dentro da célula, que é a parte mais nobre do nosso corpo. Fora da célula ela já é ruim. Imagine grande quantidade dentro da célula, pior ainda, né? Então, existe cura para o diabético? Existe sim. Eu falei isso em vídeos anteriores. Quem quiser pode dar uma olhada nesse vídeo aí sobre diabetes, né, mellitus, que a gente fala sobre essa questão da insulina e da glicose. Então, o assunto aqui é o que o corpo prefere, né? Isso está relacionado com a dieta low carb. A dieta low carb, ela é restrita em carboidrato, ela diminui a ingestão de carboidrato, aumenta a ingestão de gorduras boas e mantém a ingestão de gordura, de proteínas em níveis normais. Proteínas normais, gorduras boas aumentadas, glicose e carboidratos reduzidos. Essa é a dieta low carb, que eu tanto falo que é boa para a saúde em vários aspectos. Então, o nosso corpo ele prefere as gorduras como fonte de combustível, tá certo? Ao invés do carboidrato. A gente pode até viver sem os carboidratos. Existem povos no mundo, como os Inuits, no Polo Norte, e os Masai, lá na África, que praticamente vivem sem fontes alimentares de carboidratos. E, no entanto, não tem nenhum problema de saúde. Aliás, não há obesos lá, não existem pessoas gordas, né? Porque o que engorda não é a gordura, tá certo? Eu explico isso em vídeos também, que eu falo sobre a dieta low carb. Aqui a gente não está recomendando, que fique bem claro isso, que a gente não está recomendando que você retire todos os carboidratos da sua dieta, não, de forma alguma. Existem carboidratos saudáveis, inclusive que fazem parte das dietas de emagrecimento, inclusive da dieta low carb. Você pode estar utilizando arroz integral, feijão, pode estar utilizando macaxeira, batata doce, que são alimentos com carboidratos saudáveis. Então, na dieta low carb, logo no início, você pode estar usando isso. A dieta low carb a gente faz por fases, porque a pessoa tem que se adaptar a essa nova realidade de retirar a energia que vem dos alimentos, das gorduras e não dos carboidratos. Por isso que a gente precisa de adaptar o nosso corpo, tá certo? Então, esses povos aí que eu falei, os Inuits e os Masai, né? Os Inuits no Polo Norte do planeta e os Masai na África, vivem praticamente sem carboidrato. Então, teoricamente, é possível sim o ser humano, né, viver sem fontes alimentares de carboidratos. Tá certo? O carboidrato que o nosso cérebro e rins e sistema nervoso central necessitam para funcionar bem, se manter ativo, vem dos carboidratos formados pelo fígado, né? A partir de aminoácidos, das proteínas, ou dos ácidos graxos, das gorduras, através do processo da neoglicogênese, que é a formação de nova glicose, a partir de substâncias que não são carboidratos, tá certo? Então, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, os rins, realmente necessitam de glicose. Mas essa glicose é fabricada no fígado através de outras substâncias que não são carboidratos. O nosso fígado é capaz de sintetizar a glicose na forma de glicogênio, numa quantidade maior do que 200 gramas por dia. Isso é mais do que o suficiente para suprir as necessidades do cérebro, do sistema nervoso central e dos rins. Entendeu? Então, a gente não necessita de fontes alimentares de carboidratos. No entanto, não estou recomendando aqui, de forma alguma, que você viva sem carboidratos. Tá bem entendido isso, pessoal? Pois é.
Além disso, a partir das gorduras, a gente fabrica os corpos cetônicos. Então, os corpos cetônicos, eles são uma fonte muito boa de energia, de combustível para o nosso corpo. Então, quem faz a dieta low carb ou a dieta cetogênica, uma boa quantidade de energia e combustível vem dos corpos cetônicos formados no metabolismo das gorduras. Então, quando a gente come gorduras boas, né, em boas quantidades, além de a gente não emagrecer, a gente forma os corpos cetônicos, que a partir deles, né, a gente pode retirar a energia que o nosso corpo precisa. Então, como eu falei, queimar rápido não quer dizer que aquele alimento ou substância seja preferida, né, pelo nosso corpo. Nosso corpo prefere gorduras, mas queima rápido a glicose porque ela é tóxica em grande quantidade no nosso corpo. E no caso do álcool, porque é mais tóxico ainda. O álcool é uma substância patotóxica. Então, para que o nosso corpo se livre logo dessas substâncias, ele queima mais rápido do que a própria gordura. A gordura queima lentamente, mas quando queima, ela produz muito mais calorias, muito mais combustível do que o álcool e do que o carboidrato, no caso a glicose, né? Ou a proteína, no caso o aminoácido. Entendeu? Então, o nosso corpo ele prefere sim mais a gordura do que o carboidrato. Essa é a base da dieta low carb, nesse negócio que a gente se baseia para que a gente faça as nossas dietas, a gente atinja o nosso objetivo do peso ideal que a gente tanto sonha. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha entendido, espero que você dê um like, deixe o like, compartilhe nas suas redes sociais, se isso for importante para você, também para outras pessoas. Deixa comentário, quanto mais like e comentário, melhor, porque o YouTube vai mostrar isso para mais pessoas. Tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau!